Existem condomínios de luxo, condomínios onde vive a família, ou vivia, ou sabe lá, diversas relações, a família do nosso atual presidente da República. Talvez o fenômeno mais evidente com relação a isso no Brasil sejam, pelo menos do ponto de vista da imprensa, as tais das milícias. O nosso debate de hoje, ele tem por origem uma outra live. Há algum mês e meio aproximadamente, eu fiz parte aqui, fui convidado para fazer parte de uma discussão lá no Uruguai, claro, por vias internéticas, num seminário sobre educação. E nesse momento fizemos uma proposta no sentido de refletir sobre o ensino da geografia de um ponto de vista bem clássico, que é a ideia de se ensinar geografia nas escolas urbanas do século XVIII, XIX, XX, XXI, com o objetivo de se consolidar uma ideia de Estado, uma ideia de ordem do território que está diretamente associada à própria formação territorial do capitalismo. Muito bem. Por outro lado, então, no meio desse debate, o que a gente propôs é que os povos, nas suas identidades, nos seus pequenos blocos, nos seus bairros, nas suas quadras, nas suas aldeias, nas suas tribos, nas suas identidades, nas suas torcidas de futebol e etc. e tal, que nós passaríamos ou deveríamos passar a produzir o nosso discurso geográfico, a nossa cartografia, o nosso autorreconhecimento. E, nesse sentido, então, conseguir construir os nossos mapas no sentido de permitir que a gente possa se apropriar do conhecimento necessário para refletir sobre a diversidade de relações nas quais nós estamos inseridos, a maneira como nos localizamos em meio a tudo isso, quer dizer, essa ideia de lugar, essa ideia de geografia, como um fundamento de autorreconhecimento. Muito bem, foi essa a discussão e a partir daí então vou iniciar hoje o primeiro vídeo no sentido de desenvolver melhor esse tipo de ideia, não é? Quer dizer, alguma coisa que possa nos permitir então refletir sobre o uso da geografia, não só do ponto de vista oficial ou oficioso, não só do ponto de vista das classes dominantes, mas uma geografia que possa, de alguma maneira, de fato servir do ponto de vista político para que as comunidades, as identidades étnicas, os diferentes interesses e grupos e etc. e tal se reconheçam dentro do mundo e que, portanto, o que nós chamaríamos genericamente aqui, é uma categoria bastante difusa, que acho melhor não usar com muita frequência, que essas tais das classes dominadas ou alguma coisa parecida com isso. Melhor mesmo é que a gente trabalhasse melhor nessa identificação, mas não é o caso agora. Então, que a gente pudesse, então, como trabalhadores, como excluídos de alguma maneira, por algum motivo, que a gente pudesse construir perguntas e respostas do ponto de vista da geografia. Porque, no final das contas, precisamos construir mapas que nos mostrem os caminhos que devemos percorrer para construir uma sociedade diferente dessa no qual nós estamos inseridos e que, de uma maneira ou de outra, independentemente do nosso desejo ou vontade, nós fazemos com que ela se reproduza cotidianamente. E, portanto, não se trata de uma superação tão simples e, se trata, na verdade, de se aproveitar das contradições internas que ela mesma produz. Mas isso vamos deixar passo a passo, porque senão vamos conversar tudo de uma vez só e isso, acaba ficando incompreensível. Acho que o primeiro ponto dessa nossa reflexão está diretamente relacionado à ideia de quem é que faz perguntas geográficas, quem são os perguntadores e quais são as suas respostas. Isso porque, de uma maneira ou de outra, nós sabemos, temos alguma clareza sobre isso,
de que diferentes interesses, ao olhar o mundo sobre diferentes perspectivas, com diferentes objetivos, olham a mesma paisagem, identificam talvez os mesmos elementos, mas sem dúvida nenhuma constroem perguntas e daí se desdobram respostas que não são as mesmas. Já fizemos várias vezes esse tipo de alegoria, né, tentando imaginar então como que um montanhista, um promotor de turismo, um proprietário de uma mineradora e seja lá quem for, um criador de ovelhas ou de cavalos, ou seja o que for, de frente para uma montanha. Não? Quer dizer, a montanha é a montanha, não haverá diferença entre a imagem que cada um deles observa, mas as perguntas que cada um faz. Alguns têm um sentido de identificar caminhos, outros como organizar então para explorar a necessidade que as pessoas têm de subir montanhas, outros têm a necessidade de derrubar aquela montanha para tirar de lá o ferro ou o mineral, porventura ali exista. E os criadores e assim por diante. Temos então uma realidade do mundo que é demandada por um conjunto de interesses que é muito diversificado. Então nós não podemos, na verdade, simplesmente dizer que existe uma resposta única, porque não existe um sujeito único. Nesse sentido, o que nós podemos, a princípio, afirmar é que nós temos aí pessoas que vivem as contradições de pertencerem a uma sociedade ou a um grupo indígena dentro do Brasil, por exemplo, ou vivem a condição de pertencerem a uma comunidade ou uma favela no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, em Goiânia, né, no caso, em Brasília, Porto Alegre e tantos outros lugares onde esse fenômeno se reproduz dentro do Brasil, ou então, são quilombolas, ou então são, sabe-se lá, são pessoas que vivem dentro de condomínios de classe média, cercados até com arame eletrificado para evitar que a pobreza os assalte. Não é? Existe também existem condomínios de luxo, condomínios onde vive a família ou vivia, ou sabe lá, diversas relações, a família do nosso atual presidente da República. Mas existe ainda outros, existem lugares onde quem vive são os grandes financiadores ou copartícipes dentro das bolsas de valores das grandes empresas, de grandes bancos, são o presidente do banco X, do banco Y, do banco Z, ou então da indústria de automóveis, ou seja lá, muita gente existe nesse mundo em diferentes posições, com diferentes interesses e diferentes perspectivas. Não há dúvida que para cada um deles a geografia do mundo tem sentidos muito diferentes. Para uns, a diferença de 30, 40 quilômetros entre o seu lugar de moradia e o lugar de trabalho é praticamente nada, ele vai de helicóptero. Para outros, 10 ou 15 quilômetros é quase que um dia, uma parte considerável do dia no deslocamento de quem fica pendurado do lado de fora de um ônibus, andando pela madrugada paulistana até sair de casa, chegar ao trabalho e depois à noite sair do trabalho e voltar para casa. Então uma parte considerável da energia está aí nesse esquema maluco, né, que envolve a especialização territorial, que diferencia claramente o lugar do trabalho do lugar da moradia. Então, nesse sentido, as geografias que nós podemos imaginar são muitas. Porque, no final das contas, quando nós pensamos o mundo do ponto de vista das suas identidades, existe para cada um de nós os lugares onde nos incluímos, que nos pertence ou que pertencemos a eles, e existe para cada um de nós os lugares onde estamos excluídos, onde não pertencemos,
onde é extremamente arriscado se chegar, se aproximar, viver, conviver, participar. Nesse sentido, bom, acho que, de alguma maneira, talvez o fenômeno mais evidente com relação a isso no Brasil sejam, pelo menos do ponto de vista da imprensa, as tais das milícias. Mas não é só, não é? Quer dizer, na verdade, os conflitos e os processos de apropriação de mercadorias, de territórios, da capacidade, da possibilidade de morar, do monopólio que se tem sobre a necessidade das pessoas de ter um lugar para morar, por exemplo, o que movimenta, então, determinadas lideranças políticas no Brasil, como o próprio Boulos, por exemplo, uma liderança nessa área do movimento do sem-teto e tal. Então, bom, cada um desses personagens, nós, individualmente, cada uma dessas lideranças ou pessoas mais ou menos reconhecidas dentro da nossa sociedade, farão necessariamente mapas dessa sociedade que não são os mesmos, não é? Porque não buscam os mesmos interesses, não buscam as mesmas questões e vão buscar, portanto, construir para si próprio uma resposta do lugar em que estão. Então, cada um de nós nos perguntamos em que lugar estamos e cada um de nós vamos, então, produzindo respostas que não são as mesmas. Isto porque não somos as mesmas pessoas, porque não pertencemos aos mesmos processos, porque se estamos em conjunto dentro de um processo único, não estamos no mesmo lugar desta mesma situação, desta mesma relação. Então, bom, do ponto de vista da individualidade, do ponto de vista das identidades mais ou menos coletivas, da ideia de família, da ideia de religiosidade, da ideia de pertencer a esse ou aquele culto, de pertencer a esse ou aquele torcida de futebol, de pertencer a essa ou aquela empresa, ser funcionário, não ser funcionário, de pertencer ao grupo de desempregados, ao grupo dos sem-tetos, de viver, então, na rua pedindo pela ajuda das pessoas e dormir pelas calçadas e recolher, então, as sobras das lojas que deverão ser vendidos então para reciclagem, esse tipo de coisa toda que envolve uma complexidade imensa de pessoas, de situações, de gente que vai para o semáforo fazer malabarismo, gente, de todos os tipos, artistas, gente, nós existimos numa diversidade que, se não é infinita, pelo menos é impossível de ser listada, né, no mínimo. Então, nesse sentido, é dentro dessa diversidade que se constitui, então, a geograficidade de 7 bilhões de pessoas. E é nesse sentido, então, que a percepção de tudo isso nos faz da nossa individualidade a possibilidade de se reconhecer nas múltiplas relações que a nossa cartografia pessoal pode identificar, faz dessa condição a possibilidade de reconhecer os diferentes que fazem parte e que se entrecruzam conosco, não só no sentido de uma participação colaborativa e positiva, mas também no sentido do impedimento, no sentido do bloqueio, no sentido de nos deixar na marginalidade e assim por diante. Construir este mapa como indivíduo e construir este mapa como um coletivo, dizer então, reunir pessoas, discutir o que é que falta, onde é que eu quero ir e onde as outras pessoas querem ir e onde que elas se reconhecem e dizem que estão. Então, nesse sentido, este é um exercício geográfico que, sem dúvida nenhuma, deve superar ou deve nos dar outras condições do outro exercício geográfico que foi necessário para a construção da sociedade capitalista no formato urbano-industrial que nós conhecemos hoje. Porque, como nós sabemos, já discutimos isso algumas vezes, há uma dificuldade muito grande, pelo menos a partir do século XVII e XVIII, de que as pessoas, recém-expulsas do campo, não é? E chegando à cidade, tentando arrumar aí empregos ou viver a miséria
desse processo de exclusão, de violência e tudo mais, não é? Onde, segundo consta, se um indivíduo, depois de expulso da terra, ele fosse pego 2 ou 3 vezes, fosse pego pela polícia 2 ou 3 vezes sem ter emprego, ele teria a sua orelha cortada, seria chicoteado na rua, seria vendido como escravo dentro da própria Europa, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, tudo isso vai construindo a ideia de ser necessário que as pessoas se adaptem à vida urbana, ao mundo da fábrica, ao mundo da mercadoria, ao mundo da moeda, à mistificação generalizada que dá sentido e faz com que o capitalismo funcione. Então, nesse sentido, uma das questões fundamentais é a existência da escola, e uma das questões fundamentais da existência da escola é ensinar as pessoas que o país delas existe. Não é? Porque as pessoas não sabem disso. Aliás, é muito simples de a gente observar o que acontece no Brasil. Nós temos uma noção desses 8 milhões e mais de 500 mil quilômetros quadrados, mas não fazemos ideia muito clara, ou pelo menos não temos a presença, nenhum tipo de identidade direta com as pessoas que, por viverem em Roraima, desconhece como é a vida em São Paulo, ou por viver em São Paulo, desconhece como é que é a vida em Campo Grande, e assim por diante. Então, nesse sentido, a ideia de identidade, de que somos brasileiros, de que tudo isso nos pertence, que, portanto, índio fora e, bom, quilombola mais fora ainda, e, bom, essas coisas todas que faz parte do nosso imaginário e que está contido no fato de que o nosso mapa do Brasil, por exemplo, só consta as leituras da sociedade no sentido em que ela foi construída para ser Brasil, para existir a brasilidade, para que nós possamos nos considerar como brasileiros e assim por diante. Então, a revolução necessária de tudo isto é uma reflexão que passa necessariamente também pela escola, pela possibilidade, então, de se refletir as diferentes geograficidades que envolvem a vida dos nossos alunos, a nossa vida, assim como um exercício que deve ser feito por famílias, por grupos de bairro, por grupos de trabalhadores, por sindicatos, e etc, e etc, e etc. Teremos, e, claro, é uma perspectiva de rever, portanto, a ideia de que a geografia é somente um mapa que aparece e é produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou então pelas universidades e pelos grupos de cartógrafos que fazem a cartografia brasileira, porque, de alguma maneira, existem muitas pessoas, muitos interesses, muitas geograficidades, e este é o embate que está colocado, no final das contas, em nome disso que a gente chama de poder político. Poder político porque é o poder da gestão de como as pessoas vivem, de como querem viver, como vão, na verdade, se realizar enquanto pessoas nesse mundo. Voltaremos ainda nos próximos vídeos dar continuidade a esse tema que me parece bastante instigante e interessante para que a gente possa conversar. E hoje a nossa discussão vai girar em torno da noção de pertencimento, isto é, à medida em que nós podemos ou não nos sentir como pertencentes a um determinado lugar, onde aquele lugar pode ser identificado como nosso ou não, como um lugar estranho, como um lugar do outro, como um lugar distante, e até mais do que isso, como um lugar do imaginário, como o céu, o inferno, o lugar, o outro lugar. E assim, nesse sentido, a ideia, né, de lugar vai amadurecendo para nós aqui. E para que a gente possa fazer isso, eu escolhi aqui um caminho um pouco mais tranquilo, né, do que ficar citando os clássicos da geografia. Eu resolvi citar ninguém mais e nada menos do que o Gilberto Gil e o José Domingos. Estava aqui escutando uma das versões, das múltiplas versões dessa música lindíssima que é o Lamento Sertanejo, e vi na letra uma relação extremamente íntima da preocupação dos autores com relação à maneira como nós nos identificamos com os lugares
e essa noção de pertencimento. Vou ler aqui a letra da música, porque cantar realmente seria um fiasco total. E aí, bom, aí vocês já vão perceber muito rapidamente. Aqueles que conhecem já devem saber do que eu estou falando. Aqueles que ainda não conhecem certamente vão atrás da música para poder escutá-la com mais atenção ou com alguma atenção. A letra diz assim: por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, lá da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de colchão mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como uma res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. Bom, acho que a música quase que, esse poema, não é? Essa letra, ela praticamente não merece nenhum tipo de explicação. Ela parece dizer por si mesma. Temos aí um personagem, um sertanejo, um homem do campo, que vai então dizer de onde ele é. Bom, e o comportamento que ele tem quando não está no lugar de onde ele é, quando ele tem que dormir num colchão em que ele não está acostumado, ou comer uma comida que não tenha os elementos e os sabores com os quais ele se relaciona. Ele é um homem do sertão, ele é um homem do cerrado, ele é lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, e nesse sentido, então, ele é um homem que pertence a um determinado lugar, que se sente como pertencente, como aquele que vive num lugar. Porque, de alguma maneira, os autores nos trazem essa constatação, essa dimensão em que o ser humano, independentemente de quem ele seja, independentemente da situação em que ele se encontre, de alguma maneira ele tem uma relação com o mundo, nós temos uma relação com o mundo que tem um caráter de constatar, tem a condição do constatar, do saber que estamos, sem que a gente precise, na verdade, fazer grandes reflexões, como é que eu sei que eu estou e tudo mais, essas coisas muito acadêmicas. Na verdade, o cotidiano, viver o cotidiano fazendo esse monte de reflexões, tornaria o nosso cotidiano insuportável. Na verdade, falamos sem fazer análises sintáticas e nos relacionamos com as pessoas sem ficar questionando o sentido da amizade ou da inimizade, assim como andamos pelas ruas ou, bom, pelas plantações, pelos lugares a que pertencemos, sem que a gente fique se perguntando. Na verdade, as perguntas sempre vêm do estranhamento, de quando estamos no lugar que não é o nosso, quando somos da caatinga, do sertão, lá do cerrado, e estamos na cidade, e na cidade vivemos contrariado, ou vice-versa. Claro, nessa altura do campeonato, passar 2 ou 3 dias fora da cidade, 5 dias, uma semana, lá pelo sítio de alguém, ou nosso mesmo, em que assim vamos respirar um pouco de ar puro, tal, parece uma coisa bastante interessante, mas vai passando 10 dias, 15, 20 dias, um mês, e tudo aquilo vai se tornando insuportável, porque estamos acostumados com as ruas, os cruzamentos, o barulho da cidade, o cinema, o teatro, o shopping center, ou seja lá, o que mais estejamos acostumados. Estamos acostumados com um sinal bastante forte de internet, com o nosso, com o nosso celular e tudo mais. E estamos acostumados, por isso mesmo, a nos reconhecer num conjunto de sensações de pertencimento que são aparentemente muito contraditórias. Uma aparentemente elimina a outra. Sabemos quando encontramos alguém na internet, quando encontramos alguém no Facebook, poxa vida, olha, encontrei essa pessoa no Facebook e conversei e vamos lá pelo WhatsApp, ou seja lá o que for, pelo YouTube, e assim nós vamos nos sentindo de alguma maneira que, independentemente da geometria, independentemente das coordenadas, nós temos um sentido de pertencimento, um sentido de estar, um sentido de fazer parte até pelo estranhamento, de sabermos que aquele lugar não é exatamente um lugar para nós, onde as pessoas falam de um jeito que não entendemos, onde se comportam de um jeito que não gostamos.
Às vezes isso, bom, é bastante complicado. De qualquer maneira, a ideia de lugar e de sabermos então em que ponto nos encontramos dentro de determinado processo, como se vê pela própria declaração do nosso sertanejo e do seu lamento, não é? Nas palavras de Gil e de José Domingos. Quer dizer, esse tipo de leitura vai nos colocando então frente a frente a um reconhecimento da nossa geograficidade. Nos reconhecemos no mundo, estamos no mundo, sabemos do mundo, podemos desconfiar que as pessoas dizem que a Terra é mais ou menos esférica e acharmos que ela é plana. Podemos imaginar que estamos no centro do universo, podemos imaginar que depois que morremos nós vamos para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, ou seja lá para onde que a gente possa ir. De qualquer forma, essas noções de lugares, essas dimensões que estão colocadas na noção de pertencer, de estar, de ser de um determinado estar, é que nos dá a condição de reconhecermos que, bom, a cada segundo, a cada instante, enquanto estamos ali acordados e nos contradizendo com o mundo que nos rodeia, estamos ali sempre respondendo de uma forma direta ou indireta o lugar em que estamos, respondendo por esta pergunta. O que é interessante de tudo isso e que nos leva então a uma outra dimensão da reflexão é que esses valores, eles não são os mesmos, né? Sabemos então que o olhar que nós temos para o mundo, o que nos interessa do mundo, vai definir muito esta noção de localização, de onde estamos e o que estamos, portanto, fazendo naquele lugar, dentro daquele processo, dentro daquela situação. Mas isso também, o que se desdobra dessa discussão, é que isso efetivamente não é única e exclusivamente uma relação nossa com o mundo do ponto de vista da nossa individualidade. Claro que existe a individualidade e claro que os questionamentos que nós fazemos são nossos, eles não são do vizinho, não são das pessoas que estão passando ao nosso lado e nem ao menos são dos compositores que fizeram o Lamento Sertanejo. Na verdade, existe uma conjugação, digamos assim, entre a nossa leitura absolutamente individualizada e a sociedade a que pertencemos, porque no final das contas o conjunto de valores, de necessidades, de relações, esta noção de pertencer à cidade ou ao campo, ou à caatinga, ou ao cerrado, seja lá onde for, esta noção de pertencer a uma determinada comunidade, a uma favela, a um condomínio de luxo, ao Palácio do Planalto, ou seja lá à Casa Branca, pertencer àquilo e não querer sair, como no caso do Trump ultimamente. Bom, mas de qualquer maneira, esta noção do que é meu, do que sou eu e de onde estou, ela nunca é uma leitura que se realiza exclusivamente a partir do que poderíamos chamar de uma razão pura, isto é, há uma relação entre nós e o mundo, há uma experienciação do mundo, há uma incorporação de cada um de nós de quais são os valores do mundo que se tornam, então, pela nossa leitura, os nossos próprios valores. Somos a individualidade dentro de um coletivo, e esse coletivo é, efetivamente, uma relação sintética das nossas tantas milhões de individualidades. Então, nesse sentido, há um jogo de diferenças e de similitudes, um jogo de sínteses, que podemos, então, imaginar que nós, os brasileiros, de alguma maneira, temos lá as nossas leituras sobre o que é o nosso país, o que é o mundo a que pertencemos e tudo mais. Não necessariamente isto se conjuga como uma linearidade. De alguma maneira, nós poderíamos dizer que está aí a Damares, por exemplo, como uma figura bastante importante do ponto de vista da agregação de pessoas em torno da ideia de um governo Bolsonaro e tudo mais. Claro, para nós, ou pelo menos no meu caso, diria que se trata de uma pessoa com uma capacidade e uma esperteza muito grande de difundir mediocridades. Mas até aí, bom, é uma leitura que eu tenho.
Agora, é interessante quando nos perguntamos o porquê que, afinal de contas, uma mulher que fala tanta estupidez, ela se torna uma pessoa tão importante, tão reconhecida do ponto de vista de milhares e milhares de pessoas. As pessoas não são estúpidas, as pessoas não são burras. As pessoas olham o mundo a partir de uma determinada vivência, a partir de uma condição cultural que não só lhes é dada, mas também sobre as quais este dado, este mergulho, né, no interior dos valores de uma sociedade, elas fazem, cada uma delas, suas leituras pessoais. Então, nesse sentido, acho que nós precisamos compreender o lugar de cada pessoa dentro do contexto geral da sociedade a que pertencemos. E nesse sentido, então, qual é o papel e qual é a localização, então, das chamadas igrejas pentecostais, qual é o papel e qual é a localização, portanto, dentro desse contexto das chamadas igrejas católicas, ortodoxas, ou talvez igrejas cristãs um tanto quanto mais clássicas. Ou podemos dizer qual é o papel dos sindicatos, o papel das empresas, o papel, o papel desses coletivos de todos os tipos, no qual fazemos parte, do qual muitos de nós, milhões de nós, achamos que pertencemos a isso, que este é o meu lugar, que este é o lugar onde reconheço as pessoas, onde sou chamado pelo nome, onde, de alguma maneira, faço as minhas orações, ou então as minhas promessas, ou então simplesmente não faço nada. Eu sou aquele que manda fazer, digamos, né? O meu fazer é mandar fazer. De alguma forma, este conjunto de relações, eles são esta mediação entre a nossa individuação, a nossa individualidade e o nosso pertencimento às relações coletivas, a um plano, a uma dimensão da cultura que não é homogênea. Não existe nenhuma homogeneidade, mas também não existe a possibilidade de compreendermos isso exclusivamente enquanto uma expressão das nossas individualidades. O que nós podemos, na verdade, identificar é que a geografia que se estabelece a partir daí, ela é essa mediação entre pertencer a um determinado grupo e ler individualmente ou ter a capacidade individual de olhar o mundo com as ferramentas que este grupo, a família, a torcida de futebol ou a empresa ou o capitalismo de uma maneira geral, porque na verdade agregamos e sintetizamos em cada um de nós, de uma maneira muito específica, este conjunto de determinações que nós chamaríamos então de civilização, ou seja lá como se queira. Então, nesse sentido, então, é que nós podemos conjugar e nos perguntar o que, afinal de contas, buscamos quando nos perguntamos sobre os lugares. E a que lugar pertencemos? Se esses lugares, eles também mudam, pertencemos ao lugar de professor quando, como professores, entramos numa sala de aula, o lugar de pais, como quando pais entramos dentro da nossa casa, ou, se é que somos pais, mas assim, de alguma maneira, somos patrões, empregados, somos proletários, burgueses, somos camponeses, somos muitas coisas. E nesse ser de cada coisa, que envolve então a experiência de cada um, que permite então ao sertanejo dizer que odeia o colchão mole e que não consegue comer sem torresmo, esta relação entre aquilo que é a minha vivência e a leitura que individualmente faço dos lugares a que pertenço, dos lugares que são os meus lugares, é que de alguma forma nós podemos dizer que, seja do ponto de vista da humanidade, seja do ponto de vista das nacionalidades, seja do ponto de vista de escalas muito menores do que essa, o que sabemos é que cada indivíduo, cada grupo, cada momento, cada relação, cada processualidade nos obriga, nos coloca, nos impõe, nos estimula a uma leitura geográfica do mundo, porque, de qualquer maneira, precisamos sempre saber onde estamos em relação a tudo isso. Caríssimos, até o próximo. Obrigado por estarem aqui conosco.
retomando aqui uma discussão que já fizemos de diversos caminhos, mas que no final das contas ela se resume a duas frases, na verdade. A primeira delas é: ponha-se no meu lugar. E a segunda: ponha-se no seu lugar. E essa ideia, então, poderá nos dar uma nova dimensão, uma nova reflexão sobre o significado de lugar e o significado deste movimento, que envolve, então, estarmos no outro lugar, no lugar do outro. E, a ideia é, fundamentalmente, que essa noção não está relacionada diretamente a um deslocamento do ponto de vista geométrico, não está necessariamente associada à condição de sairmos de um determinado lugar e irmos para outro, mas colocarmos-nos no nosso lugar ou colocarmos-nos no lugar do outro implica em reconhecer, do ponto de vista de quem está nos dando este comando, esta ordem, nós estamos no lugar errado. Isto é, nós deveríamos então nos deslocar dentro de um determinado processo e assumirmos então, em primeiro lugar, que, o nosso lugar não é aquele, é um outro. E um outro quer dizer participar das coisas, realizar as coisas, fazer parte do mundo de uma outra maneira, uma maneira que seja mais condizente à nossa condição, seja ela qual for. E nos colocarmos no lugar do outro significa, de alguma maneira, reconhecermos em que posição o outro se encontra frente a um determinado processo, frente a uma determinada situação. Esta dimensão absolutamente subjetiva, digamos, apesar da sua objetividade, ela é um determinado comando que está muito mais relacionado a mudar de comportamento, a mudar o entendimento, do que propriamente nos deslocarmos do ponto de vista de sairmos 1 metro mais à direita, para trás, para frente, para cima, seja lá em que direção seja. Isto dá um significado, então, bastante importante e interessante à discussão sobre o sentido de lugar e a relação entre lugar e processualidade. Isto é, o reconhecimento de onde estou, enquanto um reconhecimento de que estou no interior de um determinado processo. E aí, então, se desdobra uma segunda discussão, que é o fato de que, na nossa sociedade, os lugares em que nos inserimos são quase infinitos. De alguma maneira, isto está associado ao trabalho, está associado às relações familiares, de amizade. São muitos os lugares e muitas as relações que nos permitem, então, nos colocarmos no nosso lugar ou, nos colocarmos no lugar do outro. E nesse sentido, então, é que nós podemos colocar em discussão que os lugares, eles se definem também pelo fato de que vivemos numa sociedade de classes. E isto é que, de alguma maneira, se estabelece sob 2 ângulos, porque esta noção de classe social tem, na nossa linguagem cotidiana, sentidos que não são os mesmos. O primeiro deles é que utilizamos a palavra classe de uma forma bastante genérica, a ideia de classe alta, média, baixa, seja lá ela qual for, está diretamente relacionado à nossa capacidade de consumo, à renda que temos disponível, a nossa conta bancária, o quanto somos capazes de comprar e, portanto, se vivemos numa determinada casa mais luxuosa ou simplesmente num barraco, se nós estamos vestidos com roupas mais luxuosas ou menos, e assim sucessivamente. De alguma maneira, a grande parte de nós busca se reconhecer como pertencente à tal da classe média, mesmo que poucos de nós saibam exatamente o que isso significa. O que é importante é que essa diferença de renda também estabelece para nós um conjunto de lugares, porque estabelece um conjunto de determinações. A nossa capacidade maior ou menor de consumir vai definir em que tipo de bairro nós vamos viver, em que tipo de casa nós vamos morar, e em que tipo de lugares, sejam eles
teatros, cinemas, bares, seja lá o que for, que estaremos em condição de frequentar. Uma parte disso também define quem são nossos amigos, os amigos que nós nos encontramos então na esquina, no boteco, na cachaça, ou os amigos que nós encontramos em bares luxuosos com, sei lá, bebidas mais luxuosas, ou comidas, ou seja o que for. De alguma maneira, essa questão da renda, pertencer a uma determinada classe de renda, significa ter uma determinada condição de consumo, e esta condição de consumo, em função da própria maneira como se organiza a sociedade em que vivemos, ela também não, na sua totalidade, não se realiza num lugar só. É isso que, de alguma maneira, vai definir também os lugares dos nossos filhos, em que lugares estudam, com quem eles se relacionam, que tipo de coisa eles devem fazer, quais são as suas obrigações, quais são as obrigações da família e assim por diante. De alguma maneira, a classe de renda ela é definitiva do ponto de vista daquilo que é o mais superficial entre nós, isto é, a maneira como nós nos relacionamos com o mercado, o tipo de coisa que nós temos disponível. Há, no entanto, uma outra leitura sobre essa questão da classe, que está diretamente relacionada à divisão da sociedade em classes sociais. Isto é, isto está definido diretamente pela forma como participamos do processo de produção e reprodução geral da nossa sociedade e em que medida e de que maneira nós temos acesso, então, aos bens que são produzidos por essa mesma sociedade. E isto significa, então, que entramos nesse jogo como proprietários ou não dos meios, né, de se reproduzir riqueza, de se produzir riqueza. Somos ou não capazes de subsumir, de subordinar o trabalho de outrem, ou então somos assalariados. Nós somos camponeses, vivemos, digamos, em sociedades indígenas, ou vivemos em relações de trabalho, e, portanto, a definição da própria reprodução da vida, ela se faz de maneira diferente um do outro. Pertencemos a um certo tipo de burguesia mercantil e temos lá o nosso boteco, nossa lojinha, a nossa maneira de sobreviver, comprando e vendendo coisas, ou então somos investidores em grandes empresas, na Bolsa de Valores, estamos associados de alguma maneira ao capital financeiro, e isto, de alguma maneira, também define a maneira como nós participamos das relações gerais da nossa sociedade. Isto é, que identidade que, tendencialmente, procuramos fazer com que ela se reproduza. E esses lugares, então, em nada tem a ver com o fato de termos mais renda ou menos renda, mas tem a ver com o fato de defendermos a nossa capacidade de sobrevivência, isto é, de sermos ou não assalariados, de termos ou não a capacidade de assalariar as pessoas, se temos o controle sobre os meios de produção, se temos o controle sobre a terra, sobre as máquinas que produzem alimentos ou bens de alguma maneira que estejam associados, então, àquilo que só se realiza quando chega ao mercado e quando é comprado por alguém. Então, nesse sentido, essas duas relações, essas duas formas, né, de se estabelecer a identidade das classes e as classes às quais nós pertencemos, de alguma forma, essas duas maneiras estabelecem também o lugar dentro da sociedade em que estamos. Não só porque somos médios, grandes, seja lá o que for, burgueses ou assalariados, temos salários altos, médios ou baixos, mas a partir do momento em que cada uma dessas inserções dentro da sociedade também vai estabelecer, de uma maneira bastante geral, a forma como nos interessamos pelas pessoas, pelo mundo, pela maneira como o mundo se organiza e em que medida esta forma de organização do mundo nos permite
ou nos garante, né, a permanência dentro de uma determinada zona de conforto, onde estamos acostumados com valores com os quais nos relacionamos de uma forma bastante tranquila. E, nesse sentido, então, esta sociedade no qual vivemos e que vai se transformando e que vai tendo a cada dia um novo movimento, uma nova maneira de entendimento, sempre vai nos colocar, então, num plano de equilíbrio, mas um equilíbrio que pode se desequilibrar com uma certa facilidade. Uma crise aqui, uma crise ali, produtos que já não são mais consumidos, novos concorrentes, pandemias, coisas desse gênero vão mudando radicalmente a nossa condição de assalariados ou de burgueses ou de latifundiários, ou seja lá o que seja. Estejamos nós associados de alguma maneira a esta ou aquela dimensão da reprodução da sociedade. E, portanto, podemos estar muito bem na vida porque temos altos salários e do dia para a noite perdermos o emprego e, bom, tudo isso são crises, são dados que vão nos permitir, então, ou vão nos obrigar a repensar qual é o meu lugar, nos colocar, então, no nosso lugar. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, ou então, de alguma maneira, conversando com alguém que vai nos pedir para se colocar em seu lugar, para que a gente possa compreender melhor o que ele faz, como ele faz, que tipo de problemas tem e que tipo de soluções ele pode nos propor. A vida é assim e nesse contexto, então, é que nós podemos compreender, manter, garantir, reproduzir ou subverter valores, porque é nesse sentido que a vida roda. E é esta a geografia do nosso cotidiano. De alguma maneira, é assim que ela se materializa. Um abraço a todos. E, bom, vamos continuando a nossa conversa. Até mais!